Quero mostrar para vocês um princípio. Cadê? Isso. Está passando ou não? Passa daí. O que nos diz esse princípio sobre a vinda do Messias? Olha, irmãos, eu fico admirado, né? Porque quando eu escuto os sermões de outros pastores, de outras igrejas, eu gosto de acompanhar muito. Existem os pastores da Novo Tempo, existem outras igrejas adventistas que têm muitos sermões, eles gravam culto ao vivo, de sábado, domingo, semana de oração. A igreja adventista de Vitória, de Curitiba, de Aracaju, até de fora mesmo. Se vocês já assistiram, eles falam, irmãos, de uma maneira assim que, olha, nós estamos perto, a gente pode sentir que Jesus está muito perto de voltar. Porque, assim, vamos dizer, o clima mundial está nos dizendo isso. Os acontecimentos, os sinais que nos arrodeiam, estão mostrando isso, que esse mundo está chegando ao fim. Agora, a pergunta é, o quanto está chegando ao fim? Quantos anos faltam? Será que falta milhares de anos, 200 anos, 100 anos? Eu não sei se está aqui um aí, chamado 2022, vê se tu acha aí, só para adiantar. Lá para o povo de Israel, não sei se eu coloquei lá aí, pronto. Veja só, para Israel, né, no calendário de Israel, eles já entraram em 2023, para nós, né, porque na verdade o ano dele lá, 2023, é o ano 5.783. No dia 26 de setembro, Israel comemorou o Ano Novo, né, ou seja, ainda nós estamos em 2022, né, para eles já estão em 2023. Mas só que para 6.000, né, o sexto milênio, ainda falta para Israel quanto tempo? 217 anos. Ou seja, se eles entenderem que Cristo vai voltar depois de 6.000 anos, ainda falta 217 anos. Eu não vou estar nem vivo, nem meus netos, bisnetos. Então, vou o quê? Vou ganhar dinheiro, agora eu vou estudar bem muito, eu quero melhorar meu emprego, melhorar meu salário, eu vou comprar meu carro, minha casa. Jesus vai demorar 217 anos. Esse é o perigo que tem essa mensagem. Vocês sabiam que todas as igrejas, eu incluo isso, Batista, Assembleia, outras aí, pentecostais, tradicionais, todas elas têm os olhos voltados para Israel. Vocês sabiam disso? Quando se fala arrebatamento secreto, a grande tribulação, mas tudo isso depende de Israel. Por quê? Porque eles esperam que Israel vai construir o terceiro templo para receber o Messias. Quando isso acontecer, eles ensinam, né, que é os 7 últimos anos que vai ocorrer a grande tribulação e o arrebatamento secreto. Mas só que os olhos deles estão voltados para onde? Para Israel. Israel vai construir o terceiro templo, o Messias que eles esperam vai chegar, porque eles não aceitaram Jesus como Messias. Jesus veio, entrou no templo, da época, né, que Jesus entrou no templo, expulsou os cambistas lá, os vendedores, purificou o templo, o santuário de Deus, entrou, mas eles não aceitaram, não quiseram aceitar Jesus como Messias. Então espera porque existe a profecia de Ageu que o Messias iria entrar no templo, e a glória do segundo templo ia ser maior do que a primeira, né, da época de Salomão. E só que, como para ele o Messias não veio, não entrou no segundo templo, foi destruído pelos romanos no ano 70, então eles vão ter que construir o segundo templo para poder receber o Messias que eles esperam. E isso vai demorar, não vai? Então, se todas as igrejas estão olhando para Israel, vai demorar. E o que é que elas fazem, essas igrejas hoje? Qual é a preocupação delas? Dinheiro, vitória, milagres, bênção, cura. Porque eles não têm essa mensagem da breve volta de Jesus. Porque os seus olhos estão voltados para onde? Para Israel. Quando deveria estar voltado para onde? Para Deus. O próprio Jesus disse, quando vir essas coisas acontecer, os sinais. Ele nem está olhando nem para os sinais que Jesus disse que era para a gente olhar, que estamos vendo acontecer. Mas enquanto Israel não fizer o terceiro templo para receber o Messias, que esse Messias depois vai se transformar no anticristo, né? São 2 períodos, né? 7 anos. Na metade dos 7 anos, que eles entendem a profecia de Daniel assim, na metade dos 7 anos, esse mesmo Messias vai se transformar em anticristo. Mas antes que ele se transforme em anticristo, aí vai ter o arrebatamento secreto. De repente começa a sumir os crentes.
Aí quem fica tem uma segunda chance. Agora, para quando Jesus vier nas nuvens, aí vai levar a segunda etapa, os que tiveram a segunda chance. Veja que coisa mentirosa, né? Que a Bíblia não fala isso. A Bíblia diz que Jesus virá uma única vez, não em duas vezes, não em duas etapas, uma secreta, uma escondida e outra para todo mundo ver. Isso não é mentira. Mas o grande erro está aí, nesse tempo que eles estão esperando, olhando para Israel e não para Jesus. E quando virá Jesus, nós podemos saber ou não? Amós 3,7 diz que Deus não fará coisa nenhuma sem revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Deus não fará coisa nenhuma. Você sabia que a vinda de Jesus, o nascimento dele, estava exatamente cronometrado? Exatamente, volta para o início agora ali. Exatamente cronometrado. Existia a hora, o dia, o mês, o ano para Jesus nascer. Agora eu pergunto, em relação à sua segunda vinda, e aí? Será que podemos saber ou não? Será que para um evento tão grande como a segunda vinda de Jesus vai ficar assim, de repente vai ser do nada? Porque exatamente. Veja o que diz Amós 3,7, né? É 3,6. Deus não fará coisa nenhuma sem antes avisar aos seus servos profetas. Ou seja, Deus vai avisar antes, vai se começar a pregar quando Jesus estiver perto de voltar. Claro que, digamos, se tivesse faltando 217 anos, havia necessidade de eu pregar agora. Olha, irmão, falta 217 anos para Jesus voltar. Tinha necessidade disso? Claro que não, né? Mas E durante a Covid foi que essa mensagem ficou mais forte, né? Exatamente. Mas, é verdade. Agora, se faltar 5, 10, 15, 20 anos, sabe que quando Miller descobriu a profecia de Daniel e achando que Jesus ia voltar em 1844, sabe quantos anos foi antes? 20 anos. 20 anos ele se empolgou, ficou maravilhado. Meu Deus, Jesus vai voltar daqui a 20 anos, eu vou estar vivo, eu quero receber Jesus. E ele ficou maravilhado. E se a gente soubesse que Jesus, quanto tempo então Deus vai revelar, com quantos anos antes? Vamos dizer anos, 10 anos, 5 anos, 7 anos, 20 anos. Eu tenho certeza que Deus vai começar a revelar, vai haver várias pessoas pregando em lugares diferentes, sem nenhum ter ouvido o outro, que o tempo vai ser tal, vai tantos anos, falta tantos anos. Deus vai fazer isso. Não vai fazer quando tivesse faltando 100 anos, 200 anos, não tinha necessidade. Então, observe esse texto de Mateus 24, 36. Porque quando a gente fala sobre a segunda volta de Jesus, é claro, todo mundo olha para esse texto, né? Daquele dia e hora, porém, ninguém sabe, nem os filhos, ou nem os anjos do céu, e nem o Filho. Pronto, terminou aí o texto? Terminou não? Se Jesus dissesse, olha, a respeito da minha vinda, ninguém sabe, nem eu e nem os anjos, pronto. Então, bateu o martelo e acabou, né? Então, realmente, podia ficar calado, ninguém sabe. Mas, o texto termina como? Se não o Pai. Então, alguém sabe. E quem é que sabe? É Deus. Observe o que diz Atos 1,7. Não cabe a vocês saber a ocasião ou as datas que o Pai determinou pela sua própria autoridade. Ou seja, uma outra versão de exclusiva autoridade. Isso quer dizer o seguinte, quando se trata de datas, né, tempos e data, isso aí é uma exclusividade de Deus. Ou seja, Jesus sabe o dia que ele vai voltar, mas ele não cabe a ele divulgar, porque isso é uma atribuição do Pai. Os anjos sabem quando Jesus vai voltar? Sabe, mas os anjos também não podem divulgar, porque só Deus é quem vai dizer quando Jesus vai voltar, vai determinar ou vai passar a tornar conhecido.
Essa interpretação, né, foi, eu estou repetindo para dizer que, só para vocês, não é minha, né, foi do Rodrigo Silva, né, do arqueólogo, doutorado do Evidências, né, que faz muita palestra, ele conhece muito bem o grego, o hebraico, fala inglês, ele é muito estudioso, e ele disse o seguinte, olha, esse texto, o sentido original dele, né, porque a gente aqui é uma tradução, né, mas o sentido original dele diz o seguinte, a respeito daquele dia e hora, ninguém dará a saber, nem os anjos, nem o Filho vai dar a saber sobre o dia e a hora da vinda de Jesus. Somente o Pai dará a saber. Porque é justamente o que diz em Atos 1,7. Porque a respeito do dia e hora é exclusividade de Deus. Então, justamente agora você pode juntar com Amós 3,7. Deus não fará coisa alguma sem revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então, com certeza, isso nos faz dizer, com certeza, que Deus vai, quando tiver faltando 5 ou 7 ou 10 anos, antes de ele voltar, essa mensagem vai ser dada. Olha, vai começar a se espalhar por aí. Falta tantos anos para a volta de Jesus. Isso é bom ou não? Você quer saber que Jesus vai voltar daqui a 5 anos, ou 7, ou 10. É algo bom ou não? Muito bom, maravilhoso. Porque a coisa que eu mais quero é que Jesus volte na minha geração. Eu quero estar vivo para receber Jesus. E espero que você queira estar, né? E não ser daquele que vai se esconder nas rochas, nas cavernas, nas montanhas. Não, mas eu estou dizendo assim que não está pronto para receber, né? Então, com isso, vamos ver um princípio do tempo que está lá na Bíblia, né? Eu vou apresentar alguns textos aqui, ó. Eu vou ler aqui na tela para ser mais rápido, né? Mas quem quiser abrir ou anotar, acompanha aí. Quando o povo estava para sair do Egito, Deus dá uma ordem lá para Moisés. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo, aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Observe o detalhe aí. Aos 10 do primeiro mês, que é o mês Nisan, Deus disse que aquele mês que o povo de Israel saiu do Egito ia passar a ser o primeiro mês no calendário judaico. Então é o mês de Nisan, ou Abib, né? Na outra tradução, Nisan parece que é em babilônico, no original hebraico é Abib. Então, no 10º dia, eles iam pegar um cordeiro. E o que é que ele ia fazer com esse cordeiro? Vocês guardarão o cordeiro até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel matará no crepúsculo da tarde, a Páscoa, né? Bom, observe a questão. No 10º dia, chegou o dia de Nisan, primeiro dia é o ano novo, né? Aí eles então iam pegar um cordeiro no 10º dia, ia guardar, reservar, separar aquele cordeiro. Esse cordeiro vai morrer na Páscoa, daqui a 4 dias. Vamos matar o cordeiro. Para poder matá-lo somente 4 dias depois. 4 dias depois. Certo? Guarde isso aí. Vamos continuar agora o próximo texto. Deus queria ensinar uma lição com isso. Havia alguma lição que ele queria ensinar quando ele mandou fazer isso. Porque senão, baixar aí na hora lá, ó, vamos pegar um cordeiro para matar. Ia lá, matava, não estava tudo bem? Mas Deus mandou separar para só se matar 4 dias depois. Eu quero dar outro exemplo para vocês, o que aconteceu quando o povo saiu do Egito e chegou, né, atravessou o mar e chegou no outro lado. Quando chegou no outro lado, eles encontraram uma fonte de água. Ó, água, quando todo mundo vai lá beber, a água amarga. E o povo agora aí começa a reclamar. Eita, que água amarga trouxe aqui para matar a gente, isso aqui. Aí Moisés fala, Senhor, o povo está reclamando que não tem água, e essa água que está aí está amarga. Deus disse o que para Moisés? Moisés tora uma árvore, joga dentro da água, e ela vai ficar boa. Corta uma árvore, algumas traduções na Bíblia, né, tem madeiro, corta um madeiro, joga na água, e a água ficou o quê? Boa, ficou doce. Moisés fez isso, cortou uma árvore, jogou na água e a água ficou boa. Bom, será que Moisés entendeu o que Deus queria dizer com isso? Será que o povo entendeu a questão de torar uma árvore e jogar um madeiro na água? Não entendeu não, mas ele fez o que Deus mandou. Porque Deus queria ensinar uma lição mais para frente, para as gerações futuras. Qual era a lição? Lembra do hino? Cortaram o madeiro, fizeram uma cruz.
Para quem? Para o meu Salvador. O que era o madeiro? Representava o quê? A cruz. Quem é que pode tirar a amargura da nossa vida? É Jesus, é a cruz de Cristo. Deus queria ensinar ali que só através da cruz é que ia acabar com a amargura de nossa vida. Só Jesus, no madeiro, era o nosso Salvador que ia tirar toda a nossa amargura. Essa é a lição que nem Moisés nem o povo entendeu, mas Deus deixou registrado para nós. Assim como deixou registrado esse sentido de pegar um cordeiro e guardar durante 4 dias para só matá-lo no 4º dia. Qual é esse sentido? Vamos ver o próximo. Pedro, veja o que Pedro agora vai falar sobre a vinda de Jesus. Em 2 Pedro 1,16, ele diz, de fato, não seguimos fábulas engenhosamente inventadas quando lhes falamos a respeito do poder e da vinda de nosso Senhor Jesus. Pelo contrário, nós fomos testemunhas oculares de sua majestade. Pedro diz que viu a vinda de Jesus. Como? Vamos ver? Como foi? Jesus, em certa ocasião, ele disse, em verdade vos digo que alguns aqui, dos que estão aqui entre nós, que não provarão a morte até que vejam o Filho do Homem no seu reino, ou na sua vinda. Olha o que Jesus está dizendo, está se referindo à vinda dele. E o que acontece agora? 6 dias depois, olha, 6 dias depois do que Jesus tinha falado, podia ser 3 dias, 5 dias, 4 dias, ou podia nem dizer assim, um dia nenhum, né? Então Jesus levou, mas diz aí, veja o detalhe, 6 dias depois, Jesus levou Pedro, Tiago e seu irmão João ao topo de um monte. Enquanto olhava o aspecto de Jesus, mudou de tal maneira que o seu rosto brilhava como o sol, e as suas vestes ficaram de uma brancura deslumbrante. Quem foram os 3 discípulos? Pedro, Tiago e João. Então quando Pedro fala lá, eu vi com meus próprios olhos a vinda de Jesus, ninguém falou, não foi fábula, não foi conto, não foi, eu mesmo vi. Exatamente, ele viu no Monte da Transfiguração, quando Jesus ficou brilhante como o sol e representando, vamos dizer, até os anjos, né? Estava ali Moisés e Elias, mas Moisés e Elias também representando os santos que irão ressuscitar, como Moisés que ressuscitou, para poder subir, e Elias, os que estarão vivos e que irão subir sem ter passado pela morte. Então ali estava uma mini representação da volta de Jesus, que Pedro mesmo confirma que era a volta de Jesus, e o próprio Jesus diz, né, que alguns não passaram pela morte antes que veja o Filho do Homem em seu reino. Ele estava se referindo à vinda dele. Depois de quantos dias que ele falou isso? 6 dias. 6 dias. Agora, veja o que é que Pedro diz, quando se trata de tempo. Esse agora é forte, viu? Mas, amados, não ignoreis uma coisa, um dia para o Senhor é como 1000 anos, né? 1000 anos como um dia. E lá em Salmo 94 diz, porque 1000 anos são os teus olhos como o dia de ontem que passou e como a vigília da noite. Na versão agora da Bíblia inglesa, na King KJA, né, o King James, aí tem a atualizada e tem a KJV, que é a King James Version. É a versão inglesa da Bíblia. Observe como está aí a tradução, Pedro falando o mesmo texto. Contudo, amados, há um princípio que não devemos esquecer. Que princípio é esse? Que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Um princípio. O que é princípio? É aquilo que vai nortear, que vai guiar, que vai direcionar, que vai ajudar a entender outra coisa. Então, com base nisso, o que é que a gente pode entender? Que princípio é esse? O princípio para a interpretação profética que está falando aí, um que a gente já sabe, que um dia profético é igual a um ano, né? A Bíblia fala de um tempo, 2 tempos e mais 3 tempos e meio, né? Que é 1260 anos. Um dia te dei, cada dia por um ano. Então tem uma interpretação profética de um dia profético é igual a um ano. A gente interpreta Daniel, Apocalipse dentro desse contexto, né? As 2300 tardes e manhãs. É justamente 2.300 anos, um dia por um ano. As 70 semanas dá 490 anos, porque são 490 dias. Mas esse princípio agora que Pedro está falando é um princípio escatológico. Essa palavra escatológica justamente são os acontecimentos finais do final mesmo, do final dos tempos. Enquanto um dia profético se referia a profecias qualquer lá de Daniel, de Apocalipse, né? Ainda lá da época de Roma, do Papa, mas escatológico só serve para os últimos dias antes de Jesus voltar. Isso é escatologia.
Então, quando eu digo os sinais escatológicos, aquele terremoto de Lisboa em 1755 foi um sinal escatológico? Não, foi há mais de 400 anos atrás, não foi. Escatológico é o que está sendo agora nos últimos dias. Ou seja, o princípio está aí, que um dia, eu botei justamente, um dia escatológico é igual a 1000 anos. E agora? Vamos agora, tem um texto em Oséias, ó, depois de 2 dias nos dará vida, e ao 3º dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. E fica sem sentido entender Oséias, depois de 2 dias nos dará a vida? A gente só vai entender agora no próximo princípio. Observe, agora entender o que Deus queria ensinar. Ó, o cordeiro, no dia 10 de Nisan, o cordeiro era separado para ser morto na Páscoa. Quantos dias depois? 4 dias depois. Aí no 15º dia começava a festa dos pães asmos, o pão sem fermento, que representa Jesus. Não que o fermento é símbolo do pecado, da corrupção. Jesus era um corpo santo, nunca passou pela corrupção, então representando Jesus. E agora, no dia 16, 2 dias depois da Páscoa, o que aconteceu? A festa das primícias, que era quando todos os israelitas traziam um molho diante de Deus, ou seja, um feixe da primeira colheita, né? O primeiro fruto. Deus até disse, ó, ninguém pode comer nada do que colher sem antes trazer o primeiro para mim. O que feito ali é feito com a mulher, né? Olha, tem um bolo para fazer? Tem, mas faça primeiro para mim, depois faz para ti. É o que Deus disse, primeiro vocês trazem para mim, o primeiro feixe é meu, depois vocês comem. Então as primícias foi exatamente o 16º dia que Jesus ressuscitou. Ora, separou o cordeiro, não foi? 4 dias depois o cordeiro morreu, e 2 dias depois o cordeiro ressuscitou, Jesus. Então, com 4 dias ele morreu, no 6º dia ele ressuscitou. E essa festa das primícias, não só agora representava o próprio Jesus, como também Paulo diz, né? Jesus é a primícia dos que dormem. Lembra desse texto? Ou seja, a ressurreição de Cristo representa a ressurreição de todos os salvos. E Ellen White diz isso. Ó, o molho das primícias, que por ocasião da Páscoa era movido perante o Senhor, simbolizava a ressurreição de Cristo, semelhante ao molho que era agitado, constituído pelos grãos amadurecidos que se colhiam antes da ceifa. Cristo é a primícia da ceifa imortal, dos resgatados que, por ocasião da ressurreição futura, serão recolhidos ao celeiro de Deus. Então, a própria ressurreição de Jesus representa a ressurreição dos salvos, que ocorreu no 6º dia, né? Contando do momento que Deus disse, separa o cordeiro, com 4 dias o cordeiro morre, e no 6º dia ele é ressuscitado. E a ressurreição de Jesus representa a ressurreição dos salvos. Lembra agora 4 dias e 6º dia que eu falei? Se cada dia é um ano, então, mas no 4 dias representando o quê? 4.000 anos. Quando ocorreu a morte do cordeiro? No 4º milênio, 4.000 anos. Eu hoje não trouxe o texto de Ellen White, de profecia, que fala dos 4.000 anos, que eu queria mostrar só na Bíblia. Mas Ellen White fala, né, que no ano 31 da morte de Cristo, ali se fez 4.000 anos em que cessou todas aquelas ofertas de sacrifício, desde o Éden, né? Desde o Éden. Ela coloca claramente que os 4.000 anos foi na morte de Jesus. E é isso que a Bíblia diz, né? 4 dias, são cada dia 1000 anos, Jesus morreu, e por ocasião da morte de Cristo se fez exatamente 4.000 anos. E quando é que ele vai ocorrer a ressurreição? 2 dias depois. O que é essa ressurreição? É o 6º dia. Lembra agora do 6º dia? Volta lá. No 6º dia, aquele 6º dia. Aí. Observa, 6 dias depois, Jesus levou Pedro, Tiago e João para a transfiguração, e lá eles viram o quê? A volta de Jesus. Depois de 6 dias. Ou seja, depois do 6º milênio. Se um dia é 1000 anos, então com 6.000 anos, Jesus volta. O 7 milênio é no céu. E a Apocalipse diz isso, né? Que nós passaremos um milênio no céu. Apocalipse podia dizer, olha, Jesus vai nos levar para o céu e depois a gente volta. Mas ele deixa claro que é 1000 anos, 1000 anos no céu. Apocalipse 20 e 21, você lê, você vai ver lá 1000 anos. Então, se é 1000 anos, de onde vem isso? Essa nossa crença também. Vem com base na própria criação. Deus fez o mundo em 6 dias e no 7º
descansou. Sábado justamente representa o 7º dia, que é o 7º milênio. Você vai poder entender ainda melhor se ler Hebreus 4, quando compara o sábado com o descanso eterno. Sábado é símbolo de descanso eterno. 6 dias da criação, o 7º milênio no céu. Então, aí está. Tem mais alguma coisa? Aí está. Em que ano Jesus morreu? Vocês sabem em que ano Jesus morreu? Foi no ano 31. Isso no calendário judaico, não foi no nosso gregoriano, né? Calendário judaico. Jesus morreu no ano 31. Ele fez 30 anos, mas ele morreu com... Aliás, 33, né? Mas ele morreu com 33 anos e meio. Então, eu vou ser rápido com esse último slide para você entender. A profecia das 2.300 tardes e manhãs, nós sabemos que ela se concluiu no dia 23 de outubro de 1844. Mas no calendário judaico, 23 de outubro é 10 de Tishri, que é o 7º mês do calendário judaico. O dia 10, né? Se a mesma coisa que eu dissesse aqui, 10 de outubro para mim, mas lá era 10 de Tishri, que é o calendário judaico. Se eu voltar agora 10 de Tishri, 2.300 anos antes, também vou cair no 10 de Tishri do ano 457. Então, antes de Cristo, né? Do ano 457, antes de Cristo, até 1844, 10 de Tishri também vão ser 2.300 tardes e manhãs. Então, a Bíblia diz que 483 anos depois desse 457, que foi o decreto, né, que para restaurar Jerusalém, veio o Messias, veio Jesus. Então, Jesus veio exatamente no ano 27. Em 10 de Tishri ele foi batizado. Por isso que lá em Lucas 3, 23, o que é que diz lá? Com quase 30 anos, Jesus foi batizado, quase. Por que quase? Sabe qual é o detalhe por que quase? Porque Jesus nasceu, se você... tudo que está ligado à vinda de Jesus, a sua vinda e até a segunda vinda, está ligado às festas de Israel. Jesus morreu na Páscoa, não foi? 14 de Nissan. Ele morreu na Páscoa, nós sabemos disso. Ressuscitou nas primícias. Passou os pães asmos, foi morto, né? No sábado. Nas primícias, dia 15, ele ressuscitou. E aí vem porque Miller descobriu que Jesus voltaria 23 de outubro, 10 de Tishri, porque é o dia da expiação, 10 de Tishri. Mas depois do dia da expiação, dia 10, qual é a próxima festa? É o dia do tabernáculo, que é 5 dias depois, dia 15 de Tishri. Ou seja, 10 de Tishri é o dia da expiação, era o que ele disse que ia ser a volta de Jesus. 5 dias depois é o dia do tabernáculo. E o que é tabernáculo? Lembra que em Êxodo 25:8 Deus diz, né, faça um tabernáculo para que eu possa habitar no meio de vós. Então Jesus veio para tabernacular entre nós. O que é tabernacular? Habitar, morar conosco. Ele não veio? Então o nascimento de Jesus foi no dia 15 de Tishri. Por isso que ele morreu no dia 14 de Nissan, justamente para o dia 15, né? Quase dia 15, porque o cordeiro morria no pôr do sol. Jesus morreu um pouco antes, porque é por causa do sábado, né? Porque foi numa sexta, mas quando desse dia 15, eles comemoravam a Páscoa. Só matava o cordeiro ao pôr do sol, aí ao matar o cordeiro já era o dia 15. Então Jesus nasceu no dia 15 de Tishri. Por isso que eu estou dizendo isso, porque ele morreu exatamente do dia 14 para o dia 15 de Nissan. Mas ele foi batizado no dia 10. Faltava 5 dias para ele completar 30 anos. Por isso que Lucas diz quase 30 anos. No ano 27, Jesus tinha 30 anos, quase 30 anos. Mas quando ele morreu no ano 31, porque ele fez 30 anos antes, né, no 10 de Tishri, que é mais ou menos setembro, outubro, mas morreu em março, entre março e abril, 6 meses depois. Então passou por 31. Só que aquele 2022, só agora para encerrar, para explicar a vocês que eu disse que Israel está no ano já 2023, não está? 26 de setembro eles já comemoraram o ano novo. Então o ano 31 para nós vai ser ainda dentro do ano 2030, ou seja, o ano 31, porque o calendário é hebraico. Jesus vai vir de acordo com o calendário hebraico, não o nosso. Então o ano 31 ainda vai ser, vamos estar em 2030, quando Israel estiver em 2031. Mais ou menos lá entre setembro e outubro ele vai comemorar o ano 2031, quando a gente aqui vai estar no meio ainda de setembro.
Então, para entender que o ano 31 para nós ainda vai estar dentro do ano 2030. E Jesus morreu no ano 31, entre 30 e 31, então o sexto milênio, 6 dias depois, vai ser por volta de 2030, 2031. O sexto milênio. Não estou dizendo que é a volta de Jesus, mas o sexto milênio ainda não terminou. Termina exatamente ali em 2030, 2031. O que isso quer dizer? Que praticamente, hoje, contando 2022, nós só falta 8 anos para o final do sexto milênio. Mas a partir de 2023, falta quantos anos? 7 anos. E esses 7 anos é exatamente os últimos 7 anos antes do fim do milênio. E o que isso quer dizer? Que, eu vou dizer o se, né, que eu não tenho certeza, mas se esse cronômetro estiver certo, esses últimos 7 anos serão os últimos 7 anos finais da história do mundo. E a partir de 2023, nós vamos ver os últimos acontecimentos proféticos e bíblicos e mundiais que vão acontecer. O próprio mundo já prevê aí uma grande recessão mundial. E você sabe o que significa recessão? Crimes, guerra, violência, desemprego, fome, muita crise. E ainda mais a gente está vivendo uma crise climática, que vai piorar, né? Enchente, terremoto, seca, furacões, no mundo inteiro. Tudo isso, 2023 vai ser muito grave, muito grave. Então Deus já preparou a sua igreja em 2020 com a pandemia. Já é um preparo, uma sacudidura e um chamado para o reavivamento, para que a gente entenda que agora não é hora de querer viajar, para ir atrás de dinheiro, vida boa, sabendo que pouco tempo nos resta. E agora você sabendo que falta, digamos, 8 anos para Jesus voltar, qual vai ser sua atitude? Será que vai mudar a sua vida? Vai mudar alguma coisa? Suas prioridades, suas conquistas? Isso é uma mensagem muito forte e poderosa, mas é muito importante a gente entender. Não espere mais, eu estou dizendo, né? Porque quando uma mensagem vem, ela vai vir de outras fontes, de outros lugares. Uma mensagem de tempo, Deus vai começar a dar a pessoas diferentes, de lugares diferentes. Vocês vão vir até nas redes sociais, como eu já tenho visto. Já vi 2 irmãos adventistas, um botou lá, Jesus, sabemos que Jesus vai voltar em 2027, né? Outro disse lá, daqui a 5 anos vai vir o decreto dominical, que daqui a 5 anos é em 2027. Ou seja, já estão falando de tempo, coisa que, pelo aquele Mateus 24:36, a gente não podia ainda falar de tempo, até que Deus começasse a revelar, despertar pessoas que vão começar a falar do tempo. E o tempo está breve, o tempo está próximo, e nós estamos sabendo disso. E uma vez que estamos sabendo disso, é hora de nos consagrarmos mais, de buscarmos mais a Deus. Em vez de já acordar preocupado com o estudo ou com o trabalho, acordar preocupado em orar, em buscar a Deus. Em vez de dormir tarde diante de uma televisão, durma tarde orando a Deus, lendo a Bíblia. Durma orando, acorde orando, é isso que Deus quer que a gente faça. É hora de despertarmos, sim. Deus está começando a avisar. E é o que precisamos entender isso, esse recado. Vocês vão vir, é o que eu estou dizendo, Deus vai mandar esse recado de outras fontes, de outros meios. E aí você vai ver que como pertence a Deus, né, a questão do tempo, de dizer o dia e a hora, exatamente ele vai estar começando a fazer isso. Agora precisamos ficar atentos. Não vem com essa desculpa, mas dia e hora ninguém sabe. Sim, Deus sabe, sim, e Ele vai começar a mostrar. Então, quando você ouvir, aí você vai ver, entender que é Deus que está dando o recado. Então, vamos despertar, vamos acordar. E aí, vamos acordar agora, ficar em pé para orarmos. Pai querido, Deus Todo-Poderoso, louvado seja Teu nome, Senhor, porque o Senhor está com pressa de voltar. E nós, Senhor, queremos muito subir quando o Senhor vier. Mas não depende só de nós, ó Deus. Não depende nada de nós, na verdade. Depende do Teu Santo Espírito para agir em nós, para nos transformar cada dia, nos preparar para o céu. Que o Senhor coloque em nós a prioridade, que é a vida eterna. Que a nossa prioridade é Te servir, é Te amar, ó Deus. Que aqui precisamos só concluir a obra, darmos o último recado e aguardarmos Jesus voltar para nos buscar. Perdoa, Senhor, Teu povo, a Tua igreja, reavive em nós um espírito de comunhão, de adoração, de louvor, de união, de paz, e que assim, ó Deus, possamos glorificar o Teu nome através do amor entre os irmãos.
possamos falar mais de Ti, Te exaltar e Te glorificar no nosso comer, no beber e no vestir. Que a nossa prioridade seja Te servir, seja Te buscar. E toda oportunidade que tivermos no trabalho ou estudo, ou na vizinhança, ou no curso, o que quer que façamos, seja oportunidade para testemunhar e para falar do Teu amor, da Tua vinda e da vida eterna que o Senhor quer nos dar. Que o Teu nome seja louvado e exaltado e possamos Te exaltar em nossa vida, em nome de Jesus. Amém, Senhor.